Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer uma live bem interessante. Falar de um assunto aí que tá pegando aí para as famílias nesse período pandêmico. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Sejam todos bem-vindos. Ó, a convidada nossa entrou, vamos esperar ela mandar o convite. Olá, Doutora Aline, olá, boa noite, doutor. Tudo bem? tudo ótimo. E com a senhora, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me escutando bem? A transmissão tá boa? Tá ótimo. E a minha? A minha agora eu fiz uma ligação, tava travando, então eu já fiquei meio apreensiva com a live. Mais cedo eu estava assistindo de um colega e estava travando também. Espero que não seja o Instagram, né? Espero que seja Pode problema de ser que conexão. seja, porque eu mudei a internet, tirei do Wi-Fi, coloquei no 4G e ainda continuou. Mas o pessoal vai informando a gente aí, se tiver travando, se tiver dando alguma interferência, a gente tenta melhorar de alguma forma. Isso, dá um ok para gente aí. Bom, doutora, primeiramente, muito obrigado, né, por aceitar esse convite, da gente bater um papo tão atual e tão pertinente, né, nesse momento pandêmico Exatamente. que nós estamos vivendo, infelizmente. Né, hoje nós vamos tratar aí de direito de família, a sua seara especificamente, né? Exatamente. Então, para o meu público, eu quero te apresentar a doutora Aline Vieira, familiarista, né, com atuação aí em Goiânia e todo o estado de Goiás, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, e hoje vem contribuir muito com a gente, com toda a sua experiência e bagagem no direito de família, tratando aí dessa quantidade, né, desse, digamos assim, desse instituto do divórcio, né, que trata divórcio, guarda, pensão, todas essas questões aí relacionadas agora a esse período pandêmico. Não é isso, doutora? Exatamente. Em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite, eu me sinto honrada e é de suma importância a gente trazer aqui essas atualizações, né? Porque a pandemia ela veio para impactou todo o mundo e com o direito de família não foi diferente, né? A gente já sente os reflexos no direito de família. Então, eu abro oportunidade para que o doutor se apresente ao meu público, porque eu acho isso importante, você vai se apresentar melhor do que eu, de uma melhor forma, então faça isso, doutor, fique à vontade. Tá bom, obrigado. Bom, eu vim parar aqui agora, nessa data de hoje, tratando de direito de família, mas começando lá atrás, eu fui policial por 9 anos. Então, eu tive do outro lado do balcão, e aí, quando, obviamente, pelo impedimento legal, né, quando eu optei pela carreira jurídica, há muitos anos atrás, e aí abdiquei do serviço estatal para vir para a advocacia, e na advocacia me encontrei bastante dentro de direito criminal, não só em defesa, mas atuando aí de forma diária, na assistência também da acusação, muitas vezes em prol, em atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, de violência Ah, bacana. sexual, né? Então, assim, é uma proximidade, né? É o que me, digamos assim, é a interseção, né, do meu direito de família junto às mulheres, vem daí a preocupação, né? Porque toda essa questão familiar também, ela acaba que se esbarra em muito do que também vem acontecendo com relação à violência sofrida pelas mulheres nesse mesmo período, né? Interessante. Atualmente sou mestrando pela Universidade Federal em Direito, em Políticas Públicas, programa PPGDP. Também pela Universidade Federal sou especialista em Criminologia e também políticas voltadas com viés à política pública. E, então, a gente tem uma certa expertise aí nesse sentido de atuação, né? E estamos à disposição, não só da doutora, mas como todo o seu grande público, que eu tenho certeza.
Não, diante de um currículo tão vasto como o do doutor, eu me sinto ainda mais lisonjeada pelo convite, né? Ah, que isso. Agradecida com esse convite. Não. Então, doutor, a gente trouxe um tema aqui que eu acho que é da vivência, né, de muitos. Quem não passou por isso, eu acredito que conheça alguém que esteja passando, né? Como os casais estão lidando com esse período, né? Como os casais divorciandos e divorciados estão lidando, né? Se relacionando nesse período, né? Eu acredito que essa live vai agregar tanto para o meu quanto para o seu, que é um público diverso do meu. Mas eu ainda faço uma observação que eu também, enquanto estagiária, estagiei em uma vara criminal. Eu fui apaixonada pelo crime por um período. Não, no fundo, tem um quê de paixão recolhida ainda. Porém, A paixão é pelo crime, mas a gente acaba casando com o direito civil, né? justamente, eu apaixonei pelo crime e casei com o direito civil, né? Porque advogado familiarista tem que ser sensato, né, doutor? Então a gente faz uma escolha sensata. Mas é sensato, mas também é uma escolha assim que exige uma paciência, uma dose de paciência extra, né? Ainda além do crime, né? Porque o crime você consegue lidar com uma certa distância. E o advogado familiarista, ainda mais nesse período pandêmico, ele tem que ter muita flexibilidade, muita criatividade, bom senso para lidar com os clientes, né? É uma coisa que eu trago para minha realidade, eu tento humanizar. Eu vi uma frase no Instagram do Dr. Rodrigo Cunha, ele é até doutrinador, falando assim que o advogado tem que ser, o advogado familiarista, ele precisa ser humano e humanizador. Porque diante de uma pandemia dessa que veio para nos surpreender, onde o judiciário não tem como lidar, porque é um vírus, ele não tem como deter, então a gente tem que ter uma dose extra de sabedoria, né? Vai além de sapiência, de muita sapiência, de muita maturidade, de Sim, muita vai muito vivência. além do conhecimento jurídico, né? Sim, perpassa o direito material, muitas vezes. A gente acompanha aqui no escritório, né? Nas tentativas, às vezes, de conciliação aqui no escritório, onde a gente traz as partes para tentar conciliar de alguma forma, ou minimizar os danos, né? Com relação a, por exemplo, quando se trata de um divórcio, porque sempre tem dano aos dois lados, todo mundo acaba perdendo, principalmente todo mundo precisa renunciar, né? Todo mundo precisa renunciar, e principalmente quando tem filhos, e esses filhos são menores, e aí a situação vai ficando pior. E aí, exatamente como o professor doutrinador que você citou disse, realmente, né? A gente acaba que tem que conciliar de uma forma, assim, realmente bastante humana, e tentando realmente abrir os olhos, né, de quem está vivendo aquele momento, porque às vezes as pessoas estão tão inseridas no processo que às vezes não conseguem enxergar o óbvio, né? Às vezes o óbvio está ali escancarado e eles estão tão inseridos que não conseguem ver o que está acontecendo. E aí onde entra a nossa figura, né? Para dar um socorro, tanto jurídico quanto um socorro humano, né? Porque a gente o advogado familiarista, ele tem essas coisas. Ele vai precisar atender um telefonema fora de hora, vai acontecer de atender em finais de semana. E se você fez essa escolha, eu, pelo menos, como eu fiz essa escolha, eu tento educar meus clientes para que não sejam assim. Mas se acontecer, se for uma urgência, não tem para onde correr. Eu já atendi cliente domingo à noite, 10 horas da noite. É igual plantão médico. É igual plantão médico. Não tem hora, não. Não tem hora. Não tem hora para entrar com um pedido urgente de guarda. Então, é assim que acontece. Mas, entrando no nosso tema, os divórcios, eles vieram assim, a mídia mostra isso, né? Os divórcios vieram com tudo, teve um aumento de 18,7% até o mês de junho. Então, eu acredito que esse índice esteja só aumentando. E diferente dos outros países, eu vi uma coisa curiosa esses dias, é que na China, onde esse vírus começou, está tendo um período de reflexão. Eu achei engraçado, né? Porque no Brasil não tem isso. 30 dias de período de reflexão para iniciar o divórcio. Porque lá teve um aumento drástico. Então, eu acho que superlotou os cartórios e o judiciário. E aí eles estipularam esse período de reflexão. Mas eu acho que pode até ter, assim,
diminuir os números. Às vezes a pessoa vai pensar, né? E aí pode até acontecer que haja uma desistência. Mas no Brasil, como os números chegaram e foram se elevando, a gente teve que agir para facilitar, né? Para que fosse uma via mais célere, de menos contato físico, né? Então, o direito de família, nesse momento, ele veio para acompanhar a tecnologia, né? Eu costumo falar que eles estão num passo, né? Entrando no compasso, o que é necessário, né? Não, e falando da China, né, muitos dizem, na verdade, assim, o que mais se tem é meme, piada com relação a toda essa situação, e dizem, né, que, assim, outros vírus, não só o Covid-19 ou a Covid-19, mas o outro vírus que alastrou foi justamente esse do fim dos relacionamentos, né? As O pessoas não bichinho estavam foi lá, acostumadas a ficar tanto tempo junto, né? picou, o relacionamento acabou, parece que a picada do bichinho aí, as pessoas perdem a paciência umas com as outras, né? O relacionamento se torna muito frágil, qualquer circunstância, as pessoas já estão tomando as decisões. E, de certa forma, eu até vejo com bons olhos essa atitude ponderada aí da China. Claro que a gente não pode considerar com relação à questão da legislação, né? A Eu não julguei obrigatoriedade. errado, não. A obrigatoriedade, que entraria numa questão, trazendo para a nossa legislação, entraria numa questão que iria em confronto à nossa Constituição, em obrigar que a gente, né, a não manifestar a vontade, né, quando quisesse. Mas, tirando essa situação legal, é razoável pensar, né? Por que não falar para os casais, pô, segura aí 30, 40 dias, faz uma quarentena, né? Uma dupla quarentena. Justo, Com você já está relação fazendo, né? Uma que já está quarentena já fazendo, né, atualizada, para né? analisar essas questões. O fato é, como a senhora mesmo disse, nos trouxe, né, eu estou aqui com uns dados atualizados aqui, mas dados do Brasil como um todo, nós tivemos um aumento de 177% no período de abril comparado ao mesmo mês do ano Do passado, ano né, do passado. aumento de divórcios no Brasil. Quer dizer, 177%, né? Então, e tantos outros aí em andamento. A gente está falando de divórcios já efetivados, né? Então, assim, é um absurdo, né? Então, assim, você pensa assim, como a família está se desmantelando, né? Não, e nesse contexto do divórcio, né, onde vieram facilidades para que isso acontecesse de forma mais rápida, insere os filhos, né? Porque o divórcio por si, ele já é um processo recheado de percalços, né? E aí a pandemia veio para piorar, trazer mais um problema para a mesa, né? Porque o divórcio já é difícil. E aí a pandemia veio para trazer mais um problema para uma mesa onde tem uma família, né? E aí aquela família que não era tão acostumada a ficar tanto tempo junto, agora se viu obrigada a conviver. E aí veio a motivação, né, de tantos lares sendo dissolvidos, né? Ouvidos, Mas né? diante disso surgiu a tecnologia para auxiliar, né? Veio com isso o divórcio virtual, o divórcio judicial, porque hoje está acontecendo tudo por meio eletrônico, né? Eu não sei se as audiências criminais, né, estão acontecendo também, ou se elas foram adiadas. Pelo menos foram adiadas, porque é difícil, né? O criminal se torna mais difícil, né? Se para a gente então, a dinâmica aí, o judiciário está tendo uma logística, né? Está tendo que negociar uma logística, audiência que não tem como acontecer por meio virtual, mas tem essa possibilidade, né? Tá acontecendo as audiências de divórcios judiciais online, e está acontecendo os divórcios por meio extrajudicial, em cartório também, seguindo aqueles pré-requisitos. Dentro desse contexto do divórcio em cartório, veio o divórcio virtual. Virtual, né? Assim, é uma evolução gigante. Eu brinco assim que é uma modernidade tão grande que se fosse um advogado fazendo divórcio, eu sou divorciada, eu fiz meu próprio divórcio. Eu acho que se tivesse o divórcio virtual na época que eu fiz o meu divórcio, eu teria divorciado em 30 minutos. Porque, assim, seria recorde, né? Porque um advogado fazendo seu próprio divórcio,
enviaria para o cartório, assinaria por meio digital, né? Porque é isso que o divórcio virtual trouxe, a possibilidade dos atos notariais serem todos digital, o divórcio assinado de forma digitalmente. Então, seria muito rápido, né? Quando eu soube dessa novidade, eu falei, caramba, mas assim, vai até... Não dá nem 30 minutos. É 30 dias de reflexão na China e no Brasil essa velocidade toda. Isso que é economia processual, né? Economia, literalmente. Só que, doutor, nos cartórios, tanto do interior, onde eu atuo, quanto aqui em Goiânia, eu mesmo, particularmente, eu ainda não fiz nenhum divórcio virtual. Tô curiosa para fazer, né? Não que eu queira que as pessoas se divorciem. Mas alguém precisa fazer, né, doutora? Não falo para ninguém, justo, eu não falo para ninguém divorciar. Casar é bom, mas divorciar não é. Então, eu não falo para ninguém. Mas quando surgir, eu tô curiosa para fazer, entendeu? Porque muitos cartórios ainda não estão disponibilizando essa modalidade. Já até liguei. Eles falaram assim, não, a gente ainda... Apesar de não ter um vacátio, né? Não tem um tempo para começar. Já poderia ter começado. Né? Justo. Só que alguns cartórios ainda, pelo menos os que eu tenho contato, eles ainda não estão fazendo. Tá. Doutora, vamos trazer um pouquinho aqui, eu acho o nosso público interessado em saber realmente, assim, da nossa praxis, né? No nosso dia a dia. Como a doutora é experiente na área e vem atuando com uma atuação aí imperiosa com relação a isso, como é que você vê essa questão da guarda, né? Porque, assim, nós tivemos aí muitas exceções com relação a essa questão da guarda, né? Quem tem a guarda unilateral ou quem faz uso da guarda compartilhada. Muita gente teve que acabar abrindo mão disso, né? E muitas vezes o judiciário ficou inerte com relação a essas questões. Não só da guarda, né? Não só da guarda, mas depois a gente adiantando um pouco também, já entrando também na questão dos alimentos, né? Dos alimentos. Muito pedido porque de não dá reconsideração. Né? Não dá para relacionar uma coisa com a outra, porque exatamente. Uma coisa leva a outra. Exatamente. E aí, como é que a doutora está tratando isso? Como é que a senhora está vendo, essa situação e que experiências que você pode trazer para a gente com relação a isso? Essa questão da guarda é tão delicada que até para você conversar com o cliente, eu tenho ações em parceria que a gente está enfrentando isso para dar notícia para o cliente de como o judiciário está levando. É complicado para a gente, porque o judiciário está levando bem a ferro e fogo essa questão da guarda. A gente tem um processo de guarda e guarda e visitação, e os avós querem ver a criança, porém o judiciário determinou que sim, que poderia acontecer as visitas alternadas, em finais de semana alternados, contudo com o exame testado negativo do Covid. Ou seja, para os avós verem, eles vão ter que ou entrar em contato com um órgão público de saúde para fazer o exame, ou ele vai ter que despender um valor financeiro de 15 em 15 dias testando negativo para realizar essa visita. E então, assim, é complicado para os avós entenderem isso, né? Porque tem todo um sentimento, tem saudade, tem e o que a genitora... Como é que a genitora que era sua cliente nesse caso? Não. Os avós. Os avós? Os avós. Porque seria interessante. Como é que o genitor vê isso? Né? Se vê com bons olhos, se sente seguro mesmo apresentando o exame, ou mesmo assim houve resistência? Olha, eu pelo menos nesse caso, há uma resistência. Não tem uma flexibilidade, não tem nenhuma vontade por parte da mãe, entendeu? Então, eu acredito que isso ocorra na maior parte dos casos. Porque se eu fosse mãe, eu também teria uma resistência quanto a isso, né? Minha filha ficar se deslocando e mesmo que com um teste negativo, não significa que as pessoas com que ela vai ter contato não tenham sido positivadas, entendeu? Então tem essa resistência e há vários casos e por isso é difícil o judiciário opinar nisso, porque vai muito além da possibilidade deles. Eles estão fazendo o que é sensato, né? Porém, há casos em que os pais, eles próprios estão procurando uma homologação judicial, porque tem casos em que os pais são médicos, e aí os filhos têm contato com pessoas que estão dentro do grupo de risco, então esses filhos vão precisar ficar ausentes sem a presença do pai, vão ter que ficar com um avó.
ou com um tio. E às vezes é só um dos pais que é médico e não é o que tem a guarda, e aí ele quer visitar, e aí a mãe também impede, porque se ele é médico, ele pode estar passando a qualquer momento. Está no grupo de risco e o risco de transmitir isso é muito maior que qualquer outro, né? Justamente. E aí, nesses casos, tem que abrir assim, um consenso, um diálogo, né? Um meio termo, criatividade, né? Eu acredito que nesse momento o advogado ele tem que entrar e ser criativo para resolver essa demanda. Porque tem uma criança envolvida e a guarda, ela é um convívio, porém, ela é diferente do poder familiar. E mesmo aquele pai que ele não está numa guarda compartilhado, ele está numa guarda unilateral, existe o poder familiar, que é aquele direito-dever do pai com o filho. Então, assim, tudo bem que a mãe tem... peço desculpas, doutor. Tranquilo. Mas tudo bem que ela que tenha a guarda, mas ele também tem esse direito de ele não perdeu o pátrio poder, né? Isso não se extinguiu com a pandemia, né? Justo, é uma coisa que as pessoas precisam entender também, né? E que tem uma criança que precisa conviver também com aquela outra parte, né? Então, tem que entrar em um consenso e que esse consenso, eu, como advogada, estou aqui para deixar isso mais claro do que nunca, que esse consenso precisa ser formalizado. Ele precisa ser formalizado por quê? Porque a pandemia vai passar. Se Deus quiser, o mais breve possível. Só que o filho vai continuar. E aí, aquele as relações vão permanecer. Justo! Isso não vai se extinguir com o fim da pandemia. Né? Justamente. A gente está passando por um período complicado, mas esse período ele vai passar e aquela relação a gente tem que evitar esse desgaste. Por isso, eu aconselho, recomendo que formalize durante esse período aquela alteração que vai ter temporariamente durante a pandemia. Se eles vão ficar 15 dias com um ou 15 dias com o outro, se vai aumentar a quantidade de dias, eu já vi em casos que passou a ficar 40 dias, que é um lapso temporal maior do que a criança já está acostumada. Então, assim, que formalize esse contato, essa forma de guarda, para que depois volte a valer o que era antes. Porque, às vezes, com o hábito, a convivência, eles já acostumam a esse modelo. A não ser que eles se adaptem e permaneçam nesse modelo, tudo bem, sem problemas. Tudo é conversado, tudo é discutido. E se houver anuência da parte contrária, né, também... Justamente. Bem, só que aí, o que vem, doutor? A pandemia acaba. Aquele filho que ficava 40 dias já não vai ficar 40 dias. A mãe não vai deixar, ou o pai que ainda tem a guarda, não vai deixar. E aí? Não foi formalizado. O que o pai ou a mãe pode alegar? A outra parte. Que a mãe está impedindo ou que o pai está impedindo aquela convivência que antes, no período pandêmico, que fique claro, era de uma forma. Então, assim, tem que formalizar para evitar esse problema de ser acusado futuramente de estar impedindo, tolhindo a pessoa de ter um contato com o filho, entendeu? Tudo que vai fazer tem que ser formalizado. Exatamente. Muitas vezes não é isso, né? É só uma questão de realmente circunstancial, em detrimento do momento que está vivendo, e a outra parte tem que entender. Não trata-se de alienação parental, não é isso. Né? Então, assim, tem que pensar também em prol da saúde da criança. A criança tem que vir em primeiro lugar. Quando a gente diz que a criança tem que vir em primeiro lugar, não é simplesmente, eu quero estar com ela mais do que você. Não é dessa briga que a gente está falando. Né? A gente está falando da saúde, do bem-estar, do que é o melhor para aquela criança naquele momento. Né? E muitas vezes a criança, dependendo da idade, ela não tem uma condição de discernimento e aí a gente espera que os pais realmente, né, partam dele essa compreensão. Né? Mas como a doutora disse, muito bem colocado, é isso. Né? Toda alteração nesse curso, nesse período, mesmo que seja alteração somente no período pandêmico, é importante que leve ao conhecimento do Poder Judiciário, que homologue essas, digamos assim, né, transações, mesmo que momentâneas, mesmo que temporárias, né,
Para que Não, e isso resguarde. não só na guarda, né? Porque aí a gente está Sim, falando da guarda, mas aí vem os alimentos. E devido a esse período que a gente está vivendo, a gente teve uma crise financeira, muita gente ficou desempregada, teve redução salarial, muitos pais ou mães ficaram prejudicados, e aí afeta a pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia ela é baseada no binômio possibilidade vezes necessidade. Daí, o filho e a continua necessitando. necessidade, e aí, fazendo um parênteses, a necessidade, a possibilidade, com certeza, né, tiveram aí muitas intervenções. Claro que uns ou outros até não, no regra geral, sim, né? Mas a necessidade não muda. A necessidade Muitas, não muda. a E aí necessidade não a muda. pessoa E às acha vezes até aumenta em razão da pandemia, porque está dentro de casa 24 que o horas. tempo todo ele está consumindo mais, né? Exatamente. Né? Aí a pessoa pensa, né? Devido à pandemia, eu fiquei desempregada, então eu fico desobrigado de pagar essa pensão alimentícia. De forma alguma. A pandemia não desobriga ninguém a pagar a pensão alimentícia. Se a pessoa comprova, de fato, ela não tem condição nenhuma de desembolsar um valor econômico, ele pode estar oferecendo essa pensão in natura. O que é in natura? Ele paga uma despesa ou ele fornece um alimento, mas deixar de pagar, ele não pode. Existe alternativa para cumprimento de uma forma excepcional, porque nós sabemos, né, que a pensão ela não pode ser substituída, mas nesse caso, nesse período excepcional, Já ela abrindo pode... várias exceções, né? Esse período já está causado. Exatamente. Eu estava fazendo um comparativo dos julgados, nesse sentido, aqui do estado de Goiás, com o Tribunal de Rio Grande do Sul. E estava vendo o entendimento dos desembargadores, uma certa divergência. O pessoal sulista, eu vi algumas decisões de lá, aonde o pessoal foi bem flexível, os desembargadores foram flexíveis. Mas né, o Sul, eu costumo falar que sempre o estão assim, né? judiciário, Parece que estão mais antenados. eles estão mais à frente. E às vezes, doutor, as decisões de lá não são acatadas aqui justamente por isso. Por uma questão cultural, principiológica, eles não acatam. Por eles serem mais desenvolvidos, não intelectualmente, né? Não vou falar desse jeito também, né? Não vou beneficiar o Sul assim. Mas eles estão um pouco... Não falar mal da gente, não, né, doutor? Eu também não vou falar mal de mim em prol deles. Lógico. Mas as decisões deles, às vezes, por essa mente aberta, essa flexibilidade, não são acatadas aqui. E infelizmente eu vi isso, uma corrente aqui contrária, no sentido de que não, de forma alguma, não tem flexibilidade, tem que pagar, tem que pagar. E o que é pior, digamos assim, uma terceira corrente. Em razão por óbvio, do período pandêmico e de adaptações de sistema, porque em muitos estados, nem todos os estados, os processos cíveis estão 100% digitalizados, né? Houve também uma sobrecarga de processos em razão é uma consequência natural daquilo que a gente está falando, né? A gente está falando de um aumento de quase 200% no número de divórcios. Obviamente que esses números acabam materializando e finalizando lá no judiciário. Mas, né? pessoalmente, os meus processos, eles passaram a andar mais rápido. Eu acho que o pessoal em home office, eles estão produzindo bem. Tá mais produtivo, né? Eles estão produtivos. Pois é, mas muitas decisões, o que eu digo é porque é o seguinte, eu li uma matéria, eu até perdi a fonte dessa matéria aqui, mas a matéria, o conteúdo era assim, era justamente essa questão da inércia do judiciário com relação a essas decisões. Assim, não, então eu vou flexibilizar ou não vou flexibilizar? Beleza, são correntes diversas, mas houve pelo menos uma manifestação, uma decisão. Mas a maioria desses pleitos estão inertes. Então, assim, e aí quem pede para flexibilizar acha que cumpriu com a obrigação de só por pedir, quem está por receber, e aí justamente de tem esse alimento detalhe. E não pode esperar, né? Então, assim, Você teve algum caso em concreto com relação a essa situação aí ultimamente? Como é que tá aí? Não, nenhum cliente, comigo não, mas com amigas minhas, advogadas familiaristas, já tiveram de pedir redução, né? Só durante a pandemia, se era 2x, pedir uma redução para 1x, mas na hora que passa esse período, volta a valer o que era Volta ao normal, né?
Sim, de Entendi. forma, igualmente eu falei da guarda, de forma homologada, para que as coisas fiquem certas. Porque então fica muito tranquilo, depois da pandemia, o pai continuar ou a mãe continuar pagando aquele valor que estava durante a pandemia, né? Um valor reduzido, né? Entendi. Sendo que as necessidades, às vezes. A necessidade, eu acredito que na pandemia tenha aumentado, né? E pós-pandemia não vai diminuir. Então, a necessidade do alimentando permanece independente disso. O que não pode deixar é de pagar, né? E o fato de entrar com uma ação de redução não desobriga o pagamento também, né? Às vezes a Sim, pessoa sim. protocola uma ação, como o doutor disse, É, e acha que ele já está desobrigado, enquanto não sai um resultado, ele pode deixar. Aí o que eu tô. acontece? Eu acho que os executados, as Uhum. pessoas que estão sendo executadas nessa ação de alimento, eles ficaram um pouco mais tranquilos diante do provimento, né, que decidiu que eles poderiam ser presos em regime domiciliar, né? Ninguém está sendo preso em regime fechado ou semiaberto. Então, já que eles vão ficar presos em casa, eles relaxaram um pouco, né? Porque devido à pandemia, para evitar contaminação e aglomeração nos presídios, os presos, né, de prisão civil, alimentos, eles não estão sendo presos em presídios ou cadeias, enfim, né, em regime É, domiciliar. É uma das alterações que a pandemia também trouxe para o nosso direito de família. mas isso que a doutora trouxe é muito bom e o que a gente está trazendo aqui justamente são as nossas experiências aí na praxis do dia a dia, até para que o nosso público saiba efetivamente como é que funciona os trâmites aí processuais, como é que, né, e sai um pouco da teoria. Nós tivemos uma experiência que Aí entra o crime. mais ou menos porque assim, o pai tinha um mandado expedito de prisão para ele em razão da prisão civil, né? Da prisão civil em razão de alimentos. É o único instituto de prisão civil que temos, né? E ele realmente estava muito despreocupado. Ele estava extremamente despreocupado, tal, porque era um cara meio Porque ele já antenado. sabia do regime domiciliar. Isso, então ele estava tranquilo, tal. Só porque ele foi pego em trânsito. Ele estava em outro estado. E aí, ele estava em outro estado, e aí o pessoal deu cumprimento ao mandado. Ele parou numa barreira policial da PRF, PRF falou, não, tem um mandado de prisão para você. E cumpriram, e prenderam, né? Não, eu ouvi um caso assim, inclusive eu fiz uma live com um advogado que um cliente dele aconteceu exatamente isso. Ele foi conduzido e tudo, até que se explicou o que aconteceu, chamou um advogado, ele continuou preso. Não, o meu ficou preso. O meu cliente ficou preso. Aí ele ficou preso. Aí falamos com o juiz lá. O juiz falou assim, ó, eu não solto. Se quer soltar, vou recambiar ele então para outro estado. Ele vai recambiado. Quando E o juiz chegar de lá lá, vai decidir. o juiz da autoridade competente solta, põe ele na domiciliar, né? Mas aí eu recorri através de um habeas corpus e aí nós, por lá mesmo, nós conseguimos. Porque assim, ele já tinha uma semana preso e aí imagina aguardar um E recambiamento. pagou? E não- Pagou? Hã? A advogada familiarista aqui quer saber se pagou. Eu consegui soltar sem pagar. Olha aí onde que entra o crime contra os direitos de família. Aí eu consegui, e a ex-mulher dele ficou indignada, falou como é que esse cara conseguiu soltar ele, não sei o que e tal. Mas estava fácil, porque Mas pelo tanto, menos ele passou uns dias preso. Pelo menos foi, ele tanto, passou uns dias. Ele tanto o levou um susto. CNJ já tinha estipulado essas questões em detrimento dessa modalidade e dos crimes de menor potencial ofensivo com relação à pandemia, né? Mas a gente estava falando de prisão civil, então, assim, não foi muito difícil, mas ele passou uma semaninha de apuro, assim, Mas passou isso muito é bom, tempo. porque quando ele chegar a ser preso novamente, ele não tiver num período pandêmico, ele vai lembrar. Ele vai Ele falar vai assim, lembrar. não, Não, mas eu já... nós já negociamos, já parcelamos, já tá em dia. O advogado aqui não deixa passar impune, não. Não quer Pois saber é, disso, não. Deus me livre. Eu não dou nem as iniciais dele, senão você ainda manda prender ele. Eu já vou analisar se ele vai ter
se ele quitou isso. Não, Tem os processos correm em segredo de justiça, não teria nessa liberdade, né, doutor? É, com certeza. Mas é isso, assim, em caso em concreto, assim, eu acho que, assim, para nós que somos apaixonados pela advocacia, é muito interessante isso, né? Porque são coisas distintas que acontecem, que estão tão distantes dos livros, tão distantes da teoria, né? E aí a gente acaba esbarrando em algumas situações que parecem cômicas, né? Mas para ele não foi muito cômico, mas serviu de lição. Mas eu acho que a pandemia por si, ela já trouxe isso, né? Que é bem diferente dos livros, diferente de tudo. Ela não tem preceito, né? Você não tem precedente para você se basear, não tem outra pandemia. Então a gente está tendo que se reinventar, né? Aí quando acontece uma situação dessa, nunca aconteceu antes, porque o cenário é outro, e o advogado ele precisa rebolar, né? Não, e assim, a gente está falando assim, né? A gente aprendeu desde o início do nosso curso de direito que o direito penal é a última ratio, né? A última instância dos direitos, né? E agora na pandemia, na verdade, não tem nem primeira e nem última. A gente está falando do direito sanitário que prevalece. O que o direito sanitário? Não precisa ser um juiz, não precisa ser um desembargador, não precisa ser um ministro, não precisa o cara ter um mestrado, um doutorado, CPHD. Basta hoje um técnico e apontar o dedo, por exemplo, tal alimento ou determinado produto é maléfico ou não contribui, por exemplo, para essa pandemia. Isso já se torna uma medida provisória, de imediato, já tira isso de circulação, quer dizer, tudo isso tudo em detrimento da saúde, né? Em detrimento disso, desse direito sanitário, em razão disso, e assim, e aí eu falo isso com muito receio, porque muitas ações foram tomadas realmente a contento, assim, muita coisa foi tomada da forma que precisava ser, mas a gente está vendo aí no dia a dia com relação à questão de desvios de verba e desvio de destinação das Estão questões, aproveitando né? o momento também, Aproveitando né? porque o governo federal, o municipal e estadual abriram os cofres, né? Abriram literalmente a perna e muita gente vem aproveitando disso e só através de medidas provisórias, de situações paliativas, né? E usando como pano de fundo, a pandemia, né? Então, assim, e isso impacta no nosso trabalho, isso tem um impacto com relação direto aos resultados jurídicos. Então, assim, é tudo muito difícil para todo mundo isso hoje, né? Esse período. E acaba que eu acho que aí isso vai desaguar aonde nós iniciamos aqui na nossa conversa, que é lá no seio da família, lá dentro da família, da casa, né? Porque No as bom famílias senso, estão... Eu queria trazer, doutor, a gente passou aqui pela fala da guarda, né, que a gente precisa se reinventar para achar um modelo que se adapte a cada família. E eu queria trazer aqui alguns exemplos também práticos, práticos e eu acredito que bem comuns, em que os pais continuaram trabalhando, ou um ou outro, em um cargo público, e também é uma medida que é uma situação que precisa ser revista também, porque se ele continua trabalhando, às vezes é até Uber, por exemplo, ele está tendo contato constante, se ele continua saindo de casa, então precisa ser revisto. Eu falei da situação em que os pais trabalham na área da saúde, esses casos são excepcionais também, casos em que tem pessoas do grupo de risco em casa. E eu vi uma situação de uma criança de 7 anos que ela própria era do grupo de risco. E como o pai continuava trabalhando fora, a mãe teve que impedir, não impedir no sentido ruim, mas cortar esse contato durante a pandemia. Só que proteger, né? É uma forma de proteção. E o que aconteceu? A criança tinha 7 anos, grupo de risco, e muito apegada à figura paterna, que desenvolveu uma depressão na criança por ela não ter esse contato, porque é de suma importância essa convivência, né, para desenvolvimento educacional da criança, cultural, de todas as formas de
de desenvolvimento é de suma importância. Não pode, às vezes as pessoas acham que pode, da mesma forma que pode banir ali, cortar a pensão alimentícia, pode cortar de uma vez esse convívio, né? Isso de não forma pode, alguma pode acontecer, né? não pode, né? Porque Não. a criança precisa de fato disso. Então, assim, são situações que precisam ser negociadas e, com uma forma alternativa, aumentar o quê? O contato virtual. Tanto o judiciário tem determinado esse contato virtual, chamada de vídeo, fazer videoconferência. As crianças não têm tanta paciência de ficar em frente a um celular muito tempo, igual se tivesse presencial, mas caso a mãe esteja impedindo a criança de ter um contato virtual com o pai, também pode ser fruto de uma tutela, né, jurisdicional, entrar aí com uma ação para que isso não aconteça, porque é uma forma, assim, não só pessoas do grupo de risco, mas nós próprios que estamos tentando nos proteger com a nossa família, que às vezes nem está no grupo de risco, a gente está tendo esse contato virtual, né? O que teve até um ponto positivo, né? Porque eu acredito que se não fosse a pandemia, a gente não estava fazendo essa live agora, né? Então permitiu essa troca de conhecimento também, de uma forma virtual. Eu acho que uma né, diante de todo esse cenário terrível que nós vivemos aí desde o começo do ano até hoje, eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu foi essa questão da gente saber fazer um melhor uso da tecnologia. Quer dizer, essa tecnologia, né? Oscilou aí? Não, aproximou as pessoas. Sim, aproximou demais, porque assim... Aproximou, porém distanciou, né? Mas assim, porque nós já tínhamos a tecnologia, ela já estava disponível, já estava em nossas mãos e nós não fazíamos uso, né? Então, assim, hoje, por exemplo, você tem de audiência conciliatória feita de forma virtual, né? O juiz já pede para as partes juntarem o número do telefone, do WhatsApp, né? do WhatsApp, então, porque as audiências estão ocorrendo por meio do WhatsApp ou do aplicativo Zoom. Então, assim, é uma economia processual, dá um dinamismo, assim, fantástico, né? Uma coisa, doutora, que a senhora disse aí, e é muito importante que as pessoas saibam, porque, assim, o direito de visita, falando sobre essa questão da visita, que você disse, que você trouxe, o direito de visita, ela não é às vezes, do genitor ou da genitora. Esse direito de visita é do menor. É da criança. Sim, porque pais não são visitantes. O direito é dele. O direito é dele. Né? Então as pessoas acham que assim, não, eu tenho direito de visitar. Não é isso, não. O direito é da criança, né? O direito da criança. E daí vem o que você trouxe muito bem, isso. É impossível que isso se rompa de forma abrupta, é impossível que isso quebre esses laços. Igual nesse caso que eu apresentei. Porque é indisponível. O direito não é do pai, o direito não é da mãe, é indisponível. Você não pode dispor de algo que não te pertence. É do menor, né? Então, assim... E as pessoas não têm, às vezes, essa consciência, né? E aí, nesse caso mesmo, que a criança era do grupo de risco, a mãe se viu a um ponto que ela precisaria flexibilizar isso por um bem. Tipo, se a criança não estava sendo contaminada, mas ela estava sendo afetada de uma forma que talvez fosse até pior para ela futuramente, né? Estava deixando sequelas. E aí ela teve que flexibilizar de uma forma que não via o pai com tanta frequência, com o exame o teste, testando negativo, mas de uma forma que permitisse. Não dava para cortar permanente o contato. Porque tem que pensar no bem-estar do filho, né? Essa questão... E às vezes esse bem-estar, a gente está falando de não poder romper, e efetivamente o que seria melhor para a criança, sim, mas quando a situação, o cenário também não é favorável, teve uma decisão também do Tribunal de Justiça da Bahia, caso ocorrido agora recente em Salvador, aonde o desembargador suspendeu o direito de visita, né, da criança à mãe, à genitora, porque ela era portadora de insuficiência respiratória e outras doenças e estava com... Parece que não tinha um diagnóstico fechado com relação à Covid, né? Então, assim, isso pode acontecer? Pode acontecer, mas em casos extremos, pontuais, aonde realmente
é demonstrado a clara vulnerabilidade que pode trazer a criança, né? A situação aí que realmente isso não pode acontecer. Mas tirando casos excepcionais como esse, é como bem disse a doutora, né? Isso aí não dá para você simplesmente romper e abrir mão de um direito que você não pode nem dispor, né? Não é dos pais, esse direito é das crianças, né? São dos menores, né? Por mais que seja difícil explicar isso diante Por de mais um que seja difícil. pós-divórcio, diante de um pós-divórcio em que as partes estão ainda um pouco assim com os nervos à flor da pele, é difícil explicar que eles têm que pensar na criança e não no que eles querem, é uma vingança pessoal, né? E nessa pandemia, isso aí é o que eu disse atrás, é mais um problema na mesa, né? A pandemia trouxe mais essa questão. A questão da convivência, né, doutor? Assim, as pessoas não estavam acostumadas, né? Muitas vezes, aquele encontro só de final do dia, só final de semana, e aí, de repente, o pai ou a mãe, ou ambos, né, passam a ter um convívio quase que 24 horas, full time, ali dentro daquele ambiente familiar. E aí, muita coisa vem à tona, né? Justamente. E as pessoas não estão sabendo lidar, né? Assim, a gente percebe que a sociedade, né, não só não estávamos prontos para lidar com uma pandemia no aspecto de infraestrutura, de saúde e tudo, mas como social e até, por que não dizer, emocional, né? Não, e eu vi em um artigo, eu achei interessante essa visão que eles trouxeram do período pandêmico, acho que era de uma psicóloga, inclusive, pensando nessas crianças. Como é uma fase que elas estão mais em casa, preocupada com o psicológico dessas crianças, ela disse assim que futuramente elas lembrem desse período como um período que elas ficaram em casa e puderam ser mais crianças, que seja um período de recolhimento e não um período de sofrimento. Então, os pais têm que ajudar isso, né? Assim, ela deu uma visão bonita. Eu falei assim, ela romantizou um pouco e acabou fazendo sentido. Se a gente olhava assim futuramente, quando a criança olhava assim, é aquela época que a gente ficou muito em casa, né? Que a gente brincou e tal. Então, ela trouxe isso e que os pais ajudem, né? Flexibilizem para que isso aconteça, né? Eu acho que os pais deviam todos ler esse artigo para eles pensarem assim, nossa, eu vou ajudar para que meu filho lembre como um período bom e não um caos. E eu vi outra situação, essa não foi uma decisão judicial, mas uma decisão dos genitores, não sei se a doutora chegou a ver, que eu achei muito interessante, os pais já eram separados antes da pandemia. E eles juntaram para o benefício da criança. Exatamente. Eles eles não se uniram enquanto casal, mas na hora que aconteceu, falou, poxa, então vamos ficar, porque um não queria ficar longe da criança, o outro também não. Eles voltaram a morar na mesma casa. E voltaram a habitar a mesma residência, o mesmo lar. Né? Então, assim, a gente tem isso também, né? Quando eu vi isso, eu fiquei devera surpresa. Eu falei assim, gente, mas pensa em voltar para... Pensa um casal evoluído. Pensa um pessoal que é evoluído. Não, pensa num casal que gosta do filho, né? Que gosta do filho, né? Então, assim, isso tem que ficar realmente como exemplo, né? Esse tipo de exemplo. Quer dizer, abrir mão das suas vidas sociais, da sua independência, em detrimento do filho, né? Assim, isso nos alegra quando a gente vê. Infelizmente, a gente está citando aqui porque ele é exceção, né? A gente tem que trazer como advogados, como seres humanos, como eu disse no início, a gente tem que ser humanizados e trazer coisas boas para que traga esperança, né? As pessoas olham esse período só vê coisa ruim. A gente abre jornal, é só notícia ruim. Então a gente tem que trazer exemplos bons, né? Para que as pessoas se baseiem nele. Falem assim, gente, mas tem exceções, não é tudo ruim, não. Até porque eu acredito que, particularmente, com essa pandemia, eu tenho me tornado e tenho pretendido me tornar ainda mais uma pessoa melhor. Porque com tanta dificuldade, sim, a gente tem que trazer uma coisa boa, né? Que seja um período de reflexão, não só como profissional, que a gente está num período mais complicado, a gente tem que se reinventar, tem que ser criativo, mas como pessoa também, né? Não, e é muito isso mesmo. Acho que a palavra é se reinventar, né? Porque, assim, isso teve um impacto
no nosso trabalho, no dia a dia, no social, no lazer, né? Quer dizer, na ausência disso, né? Na ausência disso tudo. Então, assim, é reinventarmos mesmo, é todo dia acordar e achar que é um dia a menos dessa pandemia, ir para o escritório e arregaçar a manga. Não pode baixar a guarda, não. E além disso, a pandemia ainda oportunizou para muitos advogados essa questão, como o doutor disse, do escritório, oportunizou uma advocacia em home office, né? Inclusive, agora mesmo eu estou em casa, oportunizou isso. Para quem não tem um ambiente físico, ainda flexibilizou essa questão. Se você quiser, ainda tem essa vantagem, né? Então, não foi de tudo ruim. Facilidade. Não, assim, eu tive muitos colegas, alguns infelizmente tiveram que encerrar as atividades, mas é por realmente questão econômica, porque caiu demais no período pandêmico, e outros optaram por opção mesmo dessa questão home office, porque agora com toda essa disponibilidade dessa nova tecnologia, dessa nova aplicação da tecnologia, acabou facilitando bastante o nosso trabalho, né? Quase todos os processos agora aqui a gente está de forma digital. Doutora, mas voltando ao nosso tema, de forma um pouco mais objetiva, a senhora tem feito muito divórcio de forma consensual ou as pessoas estão mais fazendo de forma litigiosa? Como é que está isso? Eu priorizo essa questão consensual, eu tento conversar com as partes, eu faço mais divórcios consensuais, prefiro fazer um divórcio extrajudicial, eu acho que todo advogado, com exceções daquele advogado litigante, né? Uhum. Tem gente que, né, gosta de partir para o ataque, né? Gosta de brigar. Eu costumo falar que o bom advogado não é aquele que ele é o litigante, é o que evita o litígio, né? Se for preciso, a gente entra em litígio, mas se a gente puder evitar e tentar uma via consensual, eu tento. Tem vias, divórcios por via judicial, sim, por envolverem menores, guarda, então a gente tem que transacionar em juízo, porém também de forma consensual. Mas pode ser de forma consensual, né? Isso é importante. Justo, de forma consensual. É uma informação técnica, doutora, assim, que eu vejo que a sociedade às vezes é carente. Bom, se você está querendo, né, optar pelo divórcio e você quer uma economia, inclusive, de custo, de gasto, a gente não quer constituir 2 advogados. Podem sentar constituir um advogado somente, né? Fazem ali uma minuta de acordo e leve isso para a homologação do poder, apreciação do Poder Judiciário. Se tiver menor, apreciação do Ministério Público, e vai manifestar e tudo. Então, assim, você tem como. Não é porque é um divórcio, porque é uma ruptura, né, de uma relação familiar, que ela precisa necessariamente de 2 advogados, ou que precisa ser sempre de forma litigiosa, né? Dá para fazer. Já que é para ter um trauma, dá para minimizar isso, dá para fazer com apenas um advogado e resolver toda essa situação. Né? Porque você faz uma via extrajudicial, né? Se não tiver partes incapazes, menores, exatamente, é ainda mais rápido e um advogado é suficiente para seller e mais barato também, né? E se tiver bens também, você tem várias formas, né, de resolver, aonde você minimiza custos para todo mundo, você dá celeridade, né? Então, assim... Eu acho que diante desse cenário que a gente está vivendo, tem sido recomendado diariamente para os advogados optarem por essa via consensual, tanto que está tendo fugiu a minha amiga até as constelações familiares para dirimir esses conflitos. Então, várias formas para chegar em um acordo, né? Para não ter que judicializar e uma ação perdurar aí por anos a fios, abarrotando o judiciário. Então, a gente pode... Para que complicar se a gente pode facilitar, né, doutor? Eu sou advogada que prefere simplificar, sentar... Eu já tive divórcio que eu já tive que sentar com um casal no mínimo 5 vezes. Tipo, sento com um, sento com o outro, converso com os 2. Não resolveu. Sento com um, sento com o outro, converso com os 2. Vamos marcar o encontro, converso com os 2. Aí, de repente, ele não quer conversar de perto da pessoa. Aí eu falo assim, não, então vamos conversar, você me fala o que você quer, o que não tá bom, vamos chegar em um acordo.
até chegar em um acordo. Até chegar em um acordo. No final dessa ação, na verdade, assim, além dos nossos honorários devidos, você tinha que ter um diploma de psicologia, né? Tinha que vir. Não, e detalhe, essa ação ainda, ela me rendeu, tipo, esse diploma, ele tinha que ser realmente valorizado, porque mais de um ano depois que eles já haviam se divorciado, eles ainda me procuraram, falaram assim, tem aquela questão assim, assim. Eu falei assim, gente, tá tudo minutado, tá tudo lá na escritura, vamos olhar que jeito que a gente ficou acordado e aquilo lá tem que ser cumprido. Então, assim, foi uma terapia. E eu vou falar, foi assim, uma prova de choque para minha advocacia familiarista, sabe? A partir daí, eu acho que eu já fui outra advogada. Testou toda a minha paciência. A gente vai engrossando o couro, né? Vai. Vai, porque... Pode vir. Pode vir o que quiser, que já tira de letra, né? Não, pode vir, tá tranquilo. A gente tem paciência, a gente analisa, vai dar certo no final. A gente tem um acordo. É verdade. Doutora, que pena, assim, o tempo está passando super rápido e está finalizando, acabando aqui o nosso tempo. Eu queria fazer uma pausa aqui, agradecer todo mundo aqui, amigos, vários amigos, familiares aqui que estiveram presentes, que mandaram joinha para a gente. E te agradecer essa oportunidade, um papo extremamente produtivo, um papo que realmente tem uma efetividade muito grande nos dias de hoje. É importante que as pessoas saibam um pouco mais sobre os seus direitos, saibam realmente, né, como fazer, como proceder, né? Então, assim, foi um prazer tê-la aqui na nossa live pela primeira vez. Espero que em outras oportunidades ou em outros temas, né, já me coloco à disposição, o escritório à sua disposição também, para quando quiser a gente abrir e debater outros temas. Muito obrigada, doutor. Também aproveito o ensejo para agradecer a todo mundo que passou aí pela live, que nos acompanhou. Agradeço o convite, o bate-papo, né, enriquecedor. É sempre um prazer. Essa troca de conhecimento que a pandemia adiantou é uma coisa que me deixa feliz, porque eu já fiz uma conexão no Brasil, já fiz live com o pessoal de Rondônia, já fiz live com o pessoal do Rio de Janeiro, já fiz live com o pessoal do Brasil inteiro. Então, assim, essa proximidade é muito boa. Então, eu agradeço, eu me coloco à disposição. Eventual dúvida que alguém tenha tido aí, pode entrar em contato pelo direct, eu respondo. E fico à disposição e no mais eu agradeço. E tenha uma boa noite para todo mundo e para o senhor também, doutor. Pode, para a senhora também, doutor. Então, até mais e até a próxima oportunidade. Até, um abraço. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.